António Rebelo de Sousa é o convidado deste Hora Económica. António, É sempre um prazer. é um prazer também recebê-lo. Começávamos talvez aqui pela questão da recondução de António Costa à frente do Banco de Portugal, onde o Governo andou bem com este convite. Bem, eu acho que a atitude mais sensata era, de facto, a de voltar a convidar o atual Governador do Banco Central por isto. Porque há uma série de assuntos que estão para resolver. O caso do novo banco, há realmente o problema do ANIF, há também, mas o do Montepio, eu penso ser um problema sem qualquer tipo de gravidade, mas também há esse problema, há vários problemas que têm que ser resolvidos e portanto, é normal que, enquanto esse processo, que é um processo ainda um pouco moroso, pelo menos penso que levará mais alguns meses, não tiver totalmente ultrapassado, resolvido, era bom que continuasse o mesmo governador e, portanto, que o Dr. Carlos Costa continuasse como governador do Banco de Portugal. Estar a prolongar o mandato mais 6 meses, ou 8 meses, ou um ano, até os problemas estarem todos resolvidos e só depois designar o novo governador do Banco de Portugal talvez não se justificasse. Portanto, eu estivesse na posição do governo faria Teria feito o mesmo. Apesar de reconhecer que houve enfim, alguns aspectos daquilo que foi a sua intervenção que foram, porventura, menos felizes, não é? Talvez não tivesse feito exatamente o que ele fez, por exemplo, em relação ao novo banco, mas talvez tivesse atuado mais cedo, mas, enfim, isso, deixe-me ir um bocadinho tudo atrás. isso ainda é muito discutível. Deixe-me ir, até porque não sabemos o valor de venda do novo banco e provavelmente só nessa altura... E nós não conhecemos os dados todos ainda, realmente já conhecemos muitos dados, mas ainda não conhecemos os dados todos. Mas há um dado que conhecemos, que se chama Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, em que todos os países, inclusive os da maioria, subscreveram um relatório que é extremamente crítico daquilo que foi a atuação do Governador do Banco de Portugal. No fundo, o que ali está é também uma avaliação de desempenho da regulação. O teste não foi superado e ainda assim reconduz-se o Governador do Banco de Portugal, que obviamente enfrentou, e é preciso dizê-lo, talvez um dos momentos mais difíceis da história da banca portuguesa. Pois, há vários aspectos. Ainda assim, é difícil de explicar porque é que se reconduz depois de se ter avaliado mal. Podia não se ter avaliado mal e nessa altura podia-se reconduzir. Pois, vamos lá ver. Eu acho que há vários aspectos daquilo que foi a intervenção de Carlos Costa, segundo até o próprio relatório parlamentar, que são menos felizes. Talvez tenha demorado muito tempo a intervir em relação ao Espírito Santo, ao Banco Espírito Santo. Depois, a solução adotada é muito discutível que tenha sido a melhor. Eu, por acaso, seria mais partidário da solução da recapitalização, mas... Mesmo que o novo banco seja vendido acima do valor? Enfim, oxalá que seja, se for realmente acima do valor, enfim, digamos que, de alguma forma, se conseguiu evitar que houvesse repercussões negativas no sistema financeiro, não é? Portanto, mas foi um risco grande que se correu realmente com este tipo de resolução. Mas a recapitalização talvez fizesse mais sentido se tivesse sido implementada um ano antes, não é? Também era fácil dizer que um ano antes já havia alguns sinais, alguns sintomas que permitiriam pensar na implementação dessa solução, mas, enfim, não resulta claro do inquérito que um ano antes fosse possível avançar logo com uma recapitalização da ordem, que teria que ser de 4 a 5 mil milhões de euros, pelo menos. Portanto, há erros. Seguramente, no que respeita à questão das obrigações do Espírito Santo, porque demorou muito tempo... Está a falar do papel comercial? Não só do papel comercial, porque aí houve uma posição ambígua por parte do Banco de Portugal, mesmo em relação às obrigações ordinárias, porque também aí o Banco de Portugal demorou muito tempo a decidir qual a solução a adotar e como é que deveriam ser pagos os titulares das obrigações ordinárias. Portanto, isso também não foi bom. Enfim, portanto, tem havido, em vários aspectos, uma intervenção que me parece realmente menos feliz da parte do Governador. Mas, a verdade se diga, estar agora a mudar o Governador do Banco Central não me parece o mais adequado. Há ainda aqui a questão da lei que foi publicada hoje em Diário da República, que no fundo altera a forma de nomeação do Governador do Banco de Portugal e que passa a exigir uma audição prévia do nome proposto pelo Governo, apesar dessa audição não produzir um parecer que é vinculativo, apenas um relatório de apreciação. Isso acabou por nada disso
por enquanto, ter acontecido. O que se soube, apesar de ainda não ter tido confirmação oficial, é que foi feito um convite e aceite. Também fica a pergunta se, de facto, estas audições vão ser uma mera formalidade para cumprir protocolo e não é um caminho no sentido do consenso. Não, espero que não seja uma mera formalidade, porque, pelo menos, o Governador vai ter em linha de conta muitas das críticas que foram feitas. Eu espero que ele leve isso em linha de conta e portanto, talvez de futuro não se cometam os mesmos erros que se cometeram no passado. Só que há aqui um problema que é mais grave ainda, que a própria metodologia da resolução que está prevista na União Bancária e que é realmente, que vai mais longe do que a resolução que foi implementada no caso do Novo Banco, quanto a mim também não resolve inteiramente o problema, porque vai mais longe, porque não só os acionistas esperem tudo aquilo que investiram, como também os detentores de obrigações de empréstimos subordinados, quer dizer, de obrigações subordinadas, como também haverá haircuts nas obrigações ordinárias e também nos depósitos acima de 100 mil euros, quer dizer, coisa que não aconteceu no caso do Novo Banco. Portanto, vai-se mais longe, digamos, em termos de haircuts que são feitos aos stakeholders, enfim, aos intervenientes do processo, realmente, e designadamente realmente aos detentores, aos titulares de obrigações ordinárias em relação aos próprios depositantes, e isso tem potencialmente efeitos sistémicos, quer dizer, aquilo que se procurou dizer relativamente à União Bancária, de que a Resolution, a nova metodologia, não conseguia minimizar os efeitos sistémicos e evitava que os contribuintes fossem chamados a ter que suportar enfim, o custo da insolvência de uma instituição financeira, não é totalmente verdade, porque se nós pensarmos nos efeitos negativos que uma resolução pode realmente provocar nos detentores de dívida subordinada, nos detentores portanto, de obrigações subordinadas, nos detentores de obrigações também ordinárias, nos detentores de depósitos, admitindo que há haircuts acima dos 100 mil euros, enfim, vai haver depois empresas que vão passar por problemas, vai haver eventualmente empresas que vão passar por uma situação de insolvência e vai haver desemprego realmente provocado por isso, e portanto isto tem depois efeitos indutores negativos do próprio Orçamento de Estado, porque havendo mais desempregados já há mais subsídios de desemprego, etc. Portanto, não é líquido que esteja totalmente blindada a situação e que a resolução não provoque também efeitos indutores negativos. Aliás, esses efeitos sobre os contribuintes já foram obviamente até assumidos pelo Governo, que já não são tão categóricos relativamente ao impacto nos contribuintes desta portanto, não é uma solução ainda perfeita, não é? Enquanto que... Mas no caso da recapitalização, para sermos completamente justos, por exemplo, no caso do BPN, acabou por haver uma recapitalização, uma venda do BPN, mas obviamente que há sempre uma reestruturação depois pelo comprador que resulta outra vez nesse tipo de aí impactos. Note-se, aí houve uma intervenção muito tardia. Quer dizer, tal como eu acho que... estou só a opor recapitalização versus resolução. A recapitalização funciona, em alguns casos, como aconteceu com o BPI, como está à vista, que realmente funcionou, como eu penso que vai funcionar com o BCP. Mas nenhum desses bancos tinha os problemas que tinha o Banco Espírito. Mas se não se tivesse recapitalizado naquela altura, quer o BPI, quer o BCP, talvez hoje em dia estivesse em uma situação, não digo tão grave quanto o Espírito Santo, mas também particularmente problemática. Difícil. Portanto, a recapitalização funciona e é uma solução preferível quando é atempada, quer dizer. Esse é que é o problema e enfim, é muito difícil nós sabermos em certas circunstâncias se realmente é a melhor metodologia adotada. E os prognósticos no fim do jogo são sempre um bocadinho mais fáceis do que no início. António, olhemos para o sistema de pensões. Este fim de semana tivemos a Ministra das Finanças a dizer que era preciso cortar, aqui não há grande novidade, já estava no PEC, 600 milhões e que a forma justa de o fazer era cortando a todos e não apenas aos que ainda não são pensionistas. Depois disso, Marco António Costa veio clarificar, dizer que nada disso estava em estudo e também o Ministro Pedro Mota Soares, que acabámos de ver no início deste jornal, veio dizer isso mesmo, que não há nenhuma medida em estudo. Nota-se que há aqui alguma tensão nesta altura, novamente,
entre a ala do PSD e do CDS? Bem, digamos que, no mínimo, as afirmações da Sra. Ministra das Finanças, por quem tem muita consideração, até porque foi minha aluna e era uma boa aluna de Economia, não foram muito felizes para quem se dedica à atividade política, e está há 3 ou 4 meses das eleições. Mas, portanto, desse ponto de vista, não foram particularmente felizes. Mas, para além disso, há aqui um problema, que é o seguinte, é que continua a dar-se uma visão um bocado excessivamente contabilística do problema da segurança social. Quer dizer, não é dizer-se, bem, agora só é preciso mais dinheiro, o que é que se faz? Corta-se das pensões, não é? Ou vai-se realmente buscar mais impostos e tal, não é? Ou vai-se aplicar mais impostos e funciona um sistema de vasos comunicantes. Não é essa a solução. A verdadeira solução está em adotar um sistema misto, quer dizer, mas claro, é preciso ter coragem política para implementar uma solução dessas. O sistema de repartição é dificilmente suportável e, portanto, um sistema de repartição em termos de segurança social vulnerável aos ciclos económicos. é relativamente simples, quer dizer, só é realmente suportável se, de facto, a taxa de crescimento da produtividade for superior à taxa de decrescimento, digamos, do peso da população empregada na população total. Se a população que está empregada na população total realmente baixar de 70% para 35% da população total, por hipótese, o sistema só continua a funcionar se a produtividade mais que duplicar. Não é? Quer dizer, portanto, é isto. Se, de facto, num determinado país concreto a produtividade está a aumentar a um ritmo superior ao ritmo a que está realmente a perder peso a população emprega na população total, realmente então, o sistema continua a funcionar e o sistema de repartição continua a ser financiável. Mas se há menos pessoas a trabalhar? Não, se a produtividade, mais de compensar... Mas só se a produtividade for refletida no salário, se não for refletida no salário... Se for refletida no salário, evidentemente. Porque é uma questão que se coloca também para Portugal, não é? Essa questão Quer dizer, da produtividade. se a produtividade aumentar mais que proporcionalmente àquilo que realmente é o decréscimo do peso relativo da população emprego da população Porque a nossa produtividade hoje em dia, nem que seja por se ter aumentado o número de horas de trabalho durante uma semana, também aumentou, porque o rácio foi manipulado dessa maneira, mas nem por isso a massa salarial aumentou, pois, não é? A partir do pressuposto que ela realmente tem repercussões realmente na massa salarial. Não havendo isso, é preciso pensar num sistema misto, em que o que acontece é que há, de facto, a garantia de cobertura de pensões de reforma até um certo plafond, não é? Que deve ser um múltiplo do salário mínimo nacional, não é? Eu, por acaso, até tenho ideias. Eu acho que deve ser 5 vezes o salário mínimo nacional. A partir daí, realmente, enfim, tem que se recorrer realmente ao sistema de capitalização. Isto é, aqueles que querem ter reformas superiores a esse plafond têm que fazer aplicações em PPRs ou em fundos de pensões. O problema é que há vários instrumentos. O problema é que haverá essa opção e isso abre, pelo menos provisoriamente, algumas dificuldades no atual sistema de segurança social. Tem de haver uma época de transição. Tem que haver uma época de transição, mas isso faz. Agora, em algum momento é preciso começar a fazer a transição. Claro. Esse é que é o problema. Faz e depois tem-se fazer um cálculo que é a média ponderada entre aquilo que foram os anos a que se descontaram, a que se fizeram os descontos, o número de anos a que se fizeram descontos com base no regime anterior e depois o número de anos realmente em que já estão a fazer descontos com base no novo regime. E tem que se fazer depois uma média ponderada. Mas isso enquanto há toda uma massa de reformados que ainda está com a totalidade da reforma coberta pelo atual sistema e, portanto, há aqui um momento da transição, não para os novos pensionistas, mas para os antigos, que o medo de fazer essa aposta, de facto, é aqui um buraco que se abre no imediato na segurança social. Pois, isso tem que ser feito de uma forma gradualista, é evidente, e não escondo que isso possa levar a ter que se procurar fontes de financiamento para o nem que seja para o curto prazo. Em termos de curto prazo, isso é possível, mas em algum momento é preciso ter a coragem de começar essa transição, porque se nunca se fizer essa transição, realmente o problema depois é muito dificilmente solúvel, quer dizer, então, solucionável. Se é de coragem que estamos a falar e de coragem política, temos em cima da mesa dois modelos, mesmo que hoje o Ministro da Segurança Social tenha vindo dizer que isso não estava em estudo, percebe-se que é mais por receio, provavelmente, das eleições do que na realidade, até porque a Ministra já tinha dado esta indicação no PEC que era preciso cortar 600 milhões. Olhando para o modelo da coligação e olhando para o modelo que está no projeto de programa do Partido Socialista, qual é que é o modelo que pelo menos no curto prazo, resolve melhor as necessidades da segurança social? Bem, o modelo do Partido Socialista
também, não, até agora, aquilo que tem sido apresentado não resolve o problema de fundo. Quer dizer, o problema de fundo, isto é, a reforma da Segurança Social passa pelo sistema misto, portanto, por combinar o sistema de repartição com o sistema de capitalização, coisa que também não é proposto hoje em dia pelo Partido Socialista. Bem, e agora, no curto prazo, o Partido Socialista faz o seguinte: o Partido Socialista entende que, havendo até, porventura, uma descida da TSU, não só para as entidades empregadoras, mas também para os trabalhadores. As empregadoras, entretanto, já se foi dilatando e carece de assegurar financiamento primeiro. Exatamente. Bem, claro, mas pode acontecer, segundo o Partido Socialista, de uma forma gradualista e tal. Entendo, todavia, cá a possibilidade de se encontrarem fontes de financiamento alternativas. Fala, por exemplo, no imposto, fala no IRS social, no IRC social e também no IRS admite a possibilidade de alteração de escalões. Bom, mas aí aumentando despesa, não aumentando impostos, evidentemente. Não é? Mas, não, se realmente, vamos lá ver, se houver crescimento económico, se houver alterações de escalões, realmente, enfim, não sei, depois temos que ver bem qual é o resultado que isso vai conduzir em termos, que isso vai conduzir em termos de receita fiscal. E depois fala também do imposto sucessório, não é? O imposto sucessório, aí há um erro palmar na proposta do Partido Socialista. Qual é o erro palmar? É que o imposto sucessório se aplica sobre o montante global, realmente, da herança e não, realmente, sobre o quinhão, não é? Quer dizer, o que não faz sentido nenhum, quer dizer, para qualquer pessoa de esquerda, porque, está a ver, eu, realmente, se for filho único e herdar, realmente, 1 milhão de euros, não pago nada. Se, realmente, se forem 3 filhos a herdar 2 milhões de euros, já pago, realmente, um imposto bastante razoável, quando cada um vai receber menos que 1 milhão, não é? Quer dizer, portanto, não faz sentido nenhum, deveria ser sobre o quinhão. Além da sobreestimação que está de receita de 100 milhões de euros, porque quando havia imposto sucessório, e ainda não estávamos nesta crise, já nunca esse imposto rendeu 100 milhões de euros. O Partido Socialista, digamos, estas medidas têm o seu quê de muito interessante, porque, primeiro, são moderadas, bastante moderadas, quer dizer, há aqui uma preocupação de garantir a competitividade empresarial, isso é importante. Há aqui uma preocupação de tentar restituir mais rapidamente, de tentar que o rendimento disponível das famílias aumente através de um processo mais rápido de os funcionários públicos, por exemplo, realmente voltarem a oferir os salários que oferiam anteriormente. Portanto, há uma certa aceleração, uma ligeira aceleração do processo, que me parece que reflete essa preocupação de aumentar o rendimento disponível. Isso é interessante. Porquê? Porque, de facto, por muito que se diga que isso pode ter custos em termos macroeconómicos, que vai aumentar o consumo, pode aumentar as importações, agravar o desequilíbrio externo, etc. O que é verdade é que a componente consumo continua a ser muito relevante na explicação do aumento do nível de atividade económica, quer dizer, na economia portuguesa e do crescimento económico, quer dizer, a componente de consumo não é relevante. Mas agora, o grande problema são as projeções macroeconómicas. Qual é o problema aqui? É que estas medidas, de uma maneira geral, que aponta para o aumento do rendimento disponível, são interessantes do pressuposto que vai haver realmente um crescimento do PIB da ordem dos 2,5% a partir de 2017, ou dos 3% a partir de 2017, 2018. E isso é que, enfim, me parece que pode ser um bocadinho problemático, porque não depende só de nós, não é? Depende muito da situação na Europa. E, portanto, enfim, há aqui, porventura, um pouco de wishful thinking, mas também compreendo que um Partido Socialista tenha que tentar ser original e apresentar propostas realmente alternativas que não poderiam passar só por mais austeridade, não é? Também é compreensível. Um dos desafios para o Partido Socialista era apresentar um projeto de programa de governo que fosse realista, que agradasse aos europeus, que convencesse os portugueses que não se ia regressar a uma época de despesismo e desse wishful thinking, usando as suas palavras. No que toca a essa ideia de crescimento do PIB, quase nos 3%, não acha que se pecou um pouco? Há talvez um certo otimismo da parte do Partido Socialista, mas eu penso que, sobretudo, o problema mais grave na esquerda democrática tem que ver com outra questão, que é a própria concepção de
do que deve ser o Estado de Providência e do que deve ser aquilo que eu gosto de designar de segurança humana, porque há uma coisa que está acima da segurança social, do Estado de Providência, de tudo isso, que é realmente a segurança humana. Quer dizer, portanto, quando nós falamos de segurança humana, realmente ela tem vários componentes. A segurança em termos de rendimento, em termos realmente alimentares, em termos de saúde, em termos de educação, mas também em termos realmente físicos, em termos de segurança tradicional, realmente, portanto, da capacidade do Estado realmente se defender de ameaças externas. Ora bem, de nada vale a Europa ser um gigante em termos económicos e um gigante em termos de Estado de Providência, não é, que assegura realmente enfim, a saúde, a educação e tal, se de facto não garantir a segurança física nem a segurança em matéria de defesa contra ameaças externas, quer dizer. E a esquerda, às vezes, uma certa esquerda, tem um certo receio de falar nisto, quer dizer, porque, enfim, considera que se deve dar realmente prioridade a uma concepção de Estado de Providência que contempla fundamentalmente questões como a segurança social, o acesso à educação, o acesso à cultura e que não contempla da mesma forma a questão da defesa e da segurança. E isso, quanto a mim, é um grande erro, porque realmente sem haver a garantia da paz e da segurança política e física dos cidadãos, não se consegue garantir o Estado Social. Facilmente explica, porque quando não há iminência de guerra, as pessoas preocupam-se basicamente com a sua saúde e com o dinheiro para comer. Até surgir a guerra. Evidentemente. E até surgir o terrorismo. Sim, mas e então aí já mudam de linha de pensamento, mas as pessoas têm que ser previdentes. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre algumas das medidas, nomeadamente a questão do Conselho para as Obras Públicas, de haver um consenso dentro do Parlamento, 2/3 dos deputados votarem as grandes obras públicas. Aí está uma preocupação que me parece feliz, realmente, a ideia de se procurar um consenso. Mas não sou estranho que, por exemplo, em outras matérias que exigem igual consenso, como a reforma fiscal e no IRC chegou-se a acordo, ter sido o próprio Partido Socialista a rasgar depois o acordo e agora vem falar mas também consenso. pareceria sensato advogar que houvesse amplos consensos em relação realmente às reformas estruturais. Agora, o que me parece é também, mais uma vez, wishful thinking. Porquê que é wishful thinking? Porque realmente eu não estou a ver como é que, em relação a grandes obras públicas, realmente vai ser fácil haver consensos tão alargados. Quer dizer, eu conheço mais ou menos como é que funciona o nosso sistema político do 25 de Abril para cá, não é? Realmente segui muito de perto, porque fui logo deputado da Assembleia da República em 1976 e, portanto, sei mais ou menos como é que é, realmente como é que funciona o nosso sistema político partidário. É muito difícil. E, portanto, uma das questões que eu acho que deveria ser suscitada é precisamente no sentido inverso. É importante realmente de procurar os consensos, mas já no sentido inverso uma outra questão que é muito mais importante, é alterar o sistema eleitoral para tornar mais fácil haver maiorias. Portanto, está a ver, é no sentido precisamente inverso. O que eu acho é que se deveria alterar o sistema eleitoral para haver círculos uninominais, para além de um círculo nacional, realmente, e isso como iria... o Reino Unido. Enfim, mais como na Alemanha. Quer dizer, portanto, um círculo nacional com 70 ou 80 deputados, e então aí era proporcional, o método era proporcional, porque realmente... Isto realmente a nossa Constituição é tão especial. Mas isso vai fazer desaparecer uma série de partidos da Assembleia da República, não é? Pois é evidente que vai realmente prejudicar os partidos minoritários. No fundo vamos ter quase um bloco central a funcionar, ou a alternância. Não, é a alternância entre os dois grandes partidos, mas é o que eu defendo. Mas o bloco central. Mas é o que eu defendo. Quer dizer, portanto, não há uma portanto, acaba de não haver uma alteração de fundo quase entre políticas. Aliás, há pouco falávamos, e o próprio Primeiro-Ministro já veio dizer que algumas das medidas que estão no programa do PS são altamente liberais. Isso é uma simplificação analítica que a Alexandra está a fazer. Veja, por exemplo, os Estados da América. E veja, enfim, como se sabe, há um rotativismo entre o partido... Mas acha que há tantas diferenças entre o PSD e o CDS e o PS como há entre republicanos e democratas? Mas o que eu estou a dar é um exemplo. Nos Estados da América há grandes diferenças entre republicanos e democratas. E eu pergunto se acha que essas Portanto, mesmas diferenças existem. Eu só estava a contestar a ideia de que, havendo um sistema rotativo entre dois grandes partidos... É um bloco central, evidentemente. Mas pode haver grandes diferenças, como há entre republicanos e democratas. E cá também acredita que pode haver diferenças tão marcadas? Não digo muito
muito marcantes, mas há algumas, por exemplo, poderá haver algumas, entre uma concepção totalmente liberal de funcionamento da economia e uma concepção realmente que seja diferente, que continua a dar relevância a um planeamento indicativo, a uma política de ordenamento do território, que penso que em relação a certos setores estratégicos o Estado realmente pode ter, apesar de tudo, ainda algum papel, que realmente tem mais peso a políticas de quantitative easing, realmente, como realmente tem acontecido nos Estados da América, contrariamente à filosofia realmente à maneira de pensar dos supply-siders, por exemplo. Portanto, isso pode acontecer, essas divergências poderão existir naturalmente. Existem diferenças entre, digamos, a ala direita do PSD. A ala direita do PSD está à direita de algumas posições do CDS, claramente. Não, portanto, estamos a comparar o extremo-direita do PSD com o extremo-esquerdo do Partido Socialista. Não, quer dizer, o extremo-esquerdo do Partido Socialista não é preciso também chegar tão longe. Eu sou da ala direita do Partido Socialista e tenho diferenças em relação à ala direita do PSD, não é? Portanto, eu penso que tem que haver um sistema que permita alguma estabilidade política. É que o sistema tal como está dificilmente permitirá estabilidade. E ponha os olhos, por exemplo, na Espanha, do que se passou em Espanha. Olhemos então para essas eleições. E também na França e tal. O que é que está a acontecer? É que os partidos do arco de poder, que antigamente representavam 80 e tal por cento dos votos, agora estão a representar 60% dos votos. 50 e tal, 60% dos votos. O que quer dizer que nenhum deles tem facilidade de ter maioria absoluta, porque para ter maioria absoluta, realmente, era preciso dos 60 e poucos por cento que têm os partidos do arco de poder, terem um deles ter 40 e tal, e o outro passar para 18. Mas é um sistema menos democrático ainda assim, não é? Bem, sabe que não há sistemas totalmente perfeitos. Evidentemente. O sistema francês também não é um sistema totalmente perfeito, porque é em duas voltas, não é? E, portanto, vota-se do second best, não é? Realmente, portanto, na primeira votação, vota-se em quem nós realmente preferimos. E depois, na segunda, é o mal menor, não é? E, aliás, esse sistema tem permitido que a Frente Popular não tenha praticamente representação parlamentar, realmente, porque com quase 25% dos votos, não é? Tem uma pequeníssima representação parlamentar. Porquê? Porque há o sistema em duas voltas, não é? Ora bem, eu sou partidário, realmente, qualquer coisa deste género, que realmente reduza o peso relativo dos extremos e que aumente a representatividade do centro-direita e do centro-esquerda. E claro que isto tem perigos, que é realmente depois haver uma certa contestação ao nível do sistema e uma instabilidade realmente sistémica, como alguns dizem, mas também tem outras vantagens. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta, pedir-lhe uma resposta rápida aos resultados das eleições na Espanha. Este fim de semana, as autonómicas, vimos aqui o PP a vencer em alguns ciclos, mas ainda assim com um resultado bastante mau, e a esquerda, que reúne, por exemplo, partidos como o Podemos, a vencer na Catalunha, por exemplo. Como é que leu estes resultados? Bem, isto vem do seguimento que eu disse anteriormente, é que realmente, ultimamente tem havido um descontentamento muito grande com o sistema político e com as políticas que têm sido prosseguidas. Isso é verdade, realmente as próprias políticas de austeridade têm provocado uma grande insatisfação, generalizada e alguma tensão social. E a esquerda está numa situação particularmente difícil porque, por um lado, é contestada pelas forças antissistema, que acham que tudo devia ser posto em causa e, portanto, o Tratado Orçamental devia ser posto em causa, etc. E entre uma direita que, de facto, em alguns aspectos, quando nós falamos da direita mais moderada, mais centrista, como acontece hoje em dia com o Comissário Europeu, quer dizer, e com a nova política do Comissário, da nova Comissão Europeia, que adota posições muito semelhantes àquilo que são as posições, de facto, dos setores mais moderados da esquerda, não é? Portanto, também é a favor da política de quantitative easing do Banco Central Europeu, também é a favor dos grandes projetos europeus, também realmente aponta no sentido de haver um reforço do orçamento comunitário. Portanto, então, a esquerda está entalada entre essas posições de uma direita mais temperada e acha que foi e a isso que se viu esquerda nos antissistema, resultados não do é? PSOE, então?
E isso realmente explica um bocado os resultados do PSOE, porque não pode virar à esquerda, porque se virar à esquerda cai na posição do Syriza, que é uma posição irrealista, mas também se virar um bocado à direita, descaracteriza-se e passa a assumir as posições que, por exemplo, a atual Comissão Europeia está a assumir, ou que muitos dos comissários atuais realmente estão a assumir. E, portanto, há aqui uma certa dificuldade de afirmação política por parte da esquerda democrática. E, aliás, em Portugal também está a acontecer de alguma forma o mesmo, não é? Quer dizer, era mais fácil dizer-se que quando se chegasse à liderança do partido se ia ter uma posição de marcação clara da direita e tal, uma coisa totalmente diferente, e depois, uma vez na liderança, como se tem visto, tem havido alguma demarcação, mas, quer dizer, não é assim algo tão fácil de fazer como aparentemente seria. António, muito obrigada pelo seu comentário. Foi um prazer. António Rebelo de Sousa, comentário aos temas que dominam a agenda por cá, mas também lá fora com as eleições em Espanha.